Na primavera do ano 199 a.C., um júri ateniense condenou um homem à morte, não por violência ou roubo, mas por questionar demais. Seu nome era Sócrates, homem cujos paradoxos ainda ecoam no pensamento ocidental. Acusações, impiedade e corrupção dos jovens. Sentença, morte por cicuta, veneno vegetal fatal. Sócrates é culpado de corromper os jovens e de não crer nos deuses da cidade, mas sim em novas crenças espirituais. Por trás das acusações havia um desafio às bases religiosas e ao pensamento da sociedade ateniense. Vamos começar entendendo o mundo em que Sócrates vivia na época do julgamento de Sócrates. Atenas ainda sofria com a derrota na guerra e a instabilidade política, tendo perdido a guerra do Peloponeso para Esparta poucos anos antes. Passou por um curto governo oligárquico violento dos 30 tiranos e só recentemente restaurou a democracia. A cidade estava frágil, ansiosa e desconfiada de qualquer um que fosse visto como uma ameaça à sua estabilidade. A Atenas antiga no século V a.C., a sociedade era muito religiosa, mas não como muitos imaginam hoje. Não havia escrituras sagradas, nenhuma igreja única, nenhum sacerdócio unificado e nenhum dogma religioso exclusivo. Em vez disso, a religião ateniense era uma teia complexa de mitos tradicionais, rituais públicos e festivais cívicos, todos profundamente entrelaçados com a vida política e social. Os deuses estavam por toda parte: Zeus, rei do céu; Atena, protetora da cidade; Apolo, deus da luz e música; e muitos outros. As pessoas sacrificavam animais por favores e buscavam orientação divina em presságios, sonhos e oráculos como o de Delfos. Esse tipo de crença é frequentemente chamado de ritualismo politeísta. O que mais importava não era o que você acreditava em particular, mas como você participava publicamente. Você honrava os deuses com as ações certas, nos momentos e formas corretos? Nesse contexto, o crime de Sócrates não era apenas abstrato, era uma blasfêmia política, um insulto público à ordem tradicional. Sócrates não escrevia livros. O que sabemos vem de Platão, seu aluno, e de Xenofonte, soldado e historiador. Seus registros traçam um quadro claro. Sócrates caminhava por Atenas, conversando com políticos, artesãos, poetas e outros, perguntando o que acreditavam saber. E então, ele mostrava a eles, de forma gentil ou nem tão gentil assim, que eles realmente não sabiam, que suas crenças, inclusive as religiosas, não resistiam ao escrutínio. Sócrates começava fazendo a alguém uma pergunta simples, geralmente sobre um conceito que a pessoa dizia entender, como justiça, coragem ou piedade. Quando respondiam, ele fazia novas perguntas, e aos poucos mostrava contradições ou ambiguidades nas respostas. Às vezes, as contradições eram lógicas, outras vezes eram éticas, e frequentemente eram pressupostos não examinados, ideias herdadas da tradição ou da autoridade, nunca seriamente questionadas. Sócrates estava sempre em público, pois ia cedo de manhã aos locais de caminhada nos ginásios, e quando a ágora estava cheia, ele estava lá, e ele sempre podia ser encontrado. Onde encontrava a maioria das pessoas, ele perguntava: "Diga-me, Meu amigo, dizem que você é sábio. você pode me dizer O que é justiça?" Esse método de questionamento, conhecido hoje como método socrático, não era sobre vencer discussões, mas sim sobre testar ideias, expor contradições e aprofundar a compreensão. Ao abordar crenças religiosas tradicionais, o método de Sócrates foi além de provocativo. Era perturbador, pois mostrava que até os mais devotos muitas vezes não sabiam explicar o que diziam acreditar e viver. Sócrates explora a religião em um diálogo fundamental de Platão, o Eutífron. Nele, Sócrates encontra Eutífron, que processa o próprio pai por assassinato e afirma ser o ato mais piedoso. Sócrates então pergunta: O que é piedade? em outras palavras, o que faz uma ação ser realmente religiosa ou moralmente correta? Eutífron responde: Piedade é aquilo que os deuses amam.
Sócrates então apresenta um dos maiores desafios à moralidade religiosa. O que é piedoso é amado pelos deuses porque é piedoso, ou é piedoso porque é amado pelos deuses? Vamos analisar. Isso é chamado dilema de Eutífron e traz duas possibilidades. Se algo é bom só porque os deuses amam, a moralidade se torna arbitrária, pois até a crueldade poderia ser considerada boa por vontade deles. Se os deuses amam algo por ser bom, a moralidade independe deles e não precisamos deles para definir certo e errado. Esse dilema ainda marca os debates éticos religiosos atuais. Para pensadores seculares, esse foi o momento em que a moralidade começou a se desvincular dos deuses. Na Apologia de Platão, um momento revelador ocorre quando Sócrates explica a origem de sua missão filosófica durante seu julgamento. Ele conta ao júri que passou a questionar crenças alheias após uma declaração misteriosa do oráculo de Delfos. Ao perguntarem se havia alguém mais sábio que Sócrates, o oráculo disse: ninguém. Sócrates não aceitou cegamente, nem comemorou ou usou como prova de genialidade. Preferiu tentar refutar a afirmação. Ele começou a questionar pessoas que eram amplamente consideradas sábias. Ele descobriu que, apesar da confiança ao falar, essas pessoas não conseguiam explicar o que diziam saber. As crenças dessas pessoas, quando examinadas, eram superficiais, cheias de contradições, suposições e ideias vagas. E assim, Sócrates chegou a uma conclusão paradoxal. Ele era o mais sábio, não porque soubesse mais do que os outros, mas porque reconhecia os limites do seu conhecimento. Eu examinei o homem. Não preciso dizer o nome dele, mas ele era um dos nossos políticos. E nessa conversa percebi que, embora ele fosse considerado sábio, ele não era de fato. Fui aos poetas e vi que, além de não explicarem sua própria poesia, acreditam saber muitas coisas que na verdade não sabem. Fui até os artesãos que sabiam muitas coisas boas e eram mais sábios que eu. Mas eles se achavam sábios em outras áreas também, e esse excesso de confiança estragava o conhecimento real que tinham. É provável que nenhum de nós saiba algo realmente valioso, mas ele acha que sabe algo quando na verdade não sabe, enquanto eu, por não saber nada, também não penso que sei. Então é provável que eu seja mais sábio do que ele nesse pequeno aspecto. Eu não penso que sei aquilo que não sei. Isso virou a base da abordagem dele: desafiar a falsa sabedoria, expor ignorância e buscar compreensão mais profunda nos outros e em si mesmo. Essa missão, Sócrates acreditava, não era simplesmente pessoal. Era, em sua visão, uma espécie de mandato divino. Eu obedecerei ao Deus em vez de vocês, e enquanto eu viver e for capaz de continuar, nunca vou abandonar a filosofia. Pode parecer uma afirmação religiosa, mas Sócrates não cita nenhuma divindade específica. Ele não invoca Zeus, Apolo ou Atena, mas usa o termo o Deus, o Theos, no singular, de forma abstrata e indefinida. Não está claro se ele se refere a um ser literal ou a algo mais universal, um símbolo da ordem moral, do dever racional ou até mesmo da própria consciência. Quando Sócrates afirma seguir o Deus, ele não apela à autoridade religiosa tradicional, mas a um padrão ético superior. Não é sobrenatural, mas filosófico. Em termos modernos, ele obedece à razão, consciência ou busca pela verdade. Ele aprofunda essa ideia com um conceito que aparece em todos os seus diálogos: o daimonion, uma voz interior misteriosa que, segundo Sócrates, o guiava desde a infância. O daimonion não é Deus nem voz celestial. Sócrates o descreve como uma espécie de sistema interno de alerta, um sinal que o impede quando está prestes a agir de forma errada. Nunca lhe diz o que fazer, simplesmente o incentiva a ter cautela. Esse sinal eu tenho desde criança. É uma voz, e sempre que ela fala, me afasta de algo que estou prestes a fazer. Mas ela nunca me incentiva. Não é revelação divina nem profecia, mas algo próximo da intuição moral
ou um senso profundamente internalizado de restrição ética. Isso é fundamental. Sócrates não diz ter conhecimento divino, não fala como profeta, nem oferece respostas vindas do alto. Ele defende um modo de vida baseado em questionar, expor ilusões e recusar crenças só por serem amplamente aceitas. É isso que dá peso à sua declaração mais famosa. A vida sem reflexão não vale a pena para o ser humano. Não é só poético, é uma declaração de responsabilidade moral. Sócrates está dizendo ao tribunal e a nós que uma vida vivida no piloto automático, baseada apenas em suposições, rituais herdados ou ideologias não testadas, não é realmente uma vida humana. Viver sem examinar nossos valores, nossas crenças, nossas dúvidas, até mesmo nossas descrenças, é não alcançar o que a razão exige de nós. Não é só uma escolha pessoal, mas um dever filosófico. As 3 acusações contra Sócrates eram: não reconhecer os deuses da cidade, criar novas divindades e corromper a juventude. Ele foi acusado de dissidência religiosa, blasfêmia e subversão cultural. Mas, sejamos honestos, Sócrates não corrompia ninguém. O que ele fazia era ensinar os atenienses a pensar, a desafiar normas e tradições, a questionar mitos sagrados e a examinar crenças herdadas. Para uma democracia frágil, se recuperando da guerra e do caos político, isso era intolerável. Sócrates não implorou por perdão, não cedeu, defendeu-se com calma e então, ao ser condenado à morte, aceitou o veredito sem medo. Suas últimas palavras, segundo Platão, foram: Críton, devemos um galo a Asclépio. Críton foi um dos amigos mais próximos de Sócrates, e Asclépio era o deus da cura. Na Grécia Antiga, as pessoas costumavam oferecer um galo a Asclépio, depois de serem curadas de alguma doença. No momento em que ele pronuncia essas palavras, o veneno começa a percorrer seu corpo, paralisando seus membros. Este é o fim. E ainda assim, nesse momento, ele fala como se algo tivesse sido curado, como se algo tivesse sido sanado. As últimas palavras de Sócrates, relatadas por Platão, são das mais debatidas na filosofia. Alguns veem a frase como indicando que a morte curou a doença e o sofrimento da vida, enquanto outros a enxergam apenas pela ironia socrática. Ele passou a vida questionando deuses tradicionais, expondo contradições da piedade e incentivando as pessoas a examinar o que aceitam cegamente. No seu último suspiro, ele pede um sacrifício, uma oferenda religiosa. A maior ironia talvez seja que o homem condenado por impiedade pode ter morrido. Sócrates fez uma das declarações teológicas mais profundas da história, mas sem dar à religião a última palavra. Sua última frase não foi simples, o que é apropriado. Ele viveu por perguntas, não por respostas, e morreu do mesmo jeito. Sócrates não deixou doutrinas, textos sagrados ou respostas finais, mas sim um método. O questionamento constante, a investigação racional e o raciocínio moral fundamentaram a filosofia secular. Platão, seu discípulo, valorizaria mais a razão abstrata que o mito. Epicuro iria além, argumentando que os deuses, se existissem, não tinham papel nos assuntos humanos. Séculos depois, Spinoza, Hume, Nietzsche e Bertrand Russell seguiram com a tocha da investigação crítica. Todos eles compartilham uma ideia. A verdade não é transmitida, ela é descoberta através da dúvida, da lógica e da conversa. Apesar de acusado de impiedade, Sócrates nunca negou os deuses. Ele pode não ter se declarado ateu ou irreligioso, mas vivia em uma sociedade que aceitava o divino sem questionar. Ele questionou isso e, sem resposta da crença, seguia perguntando. Sócrates pode ter sido executado naquele dia de primavera na Atenas antiga, mas seu legado perdura não em monumentos ou credos, mas nas perguntas que ainda ousamos fazer. Mais de 2000 anos depois, as ideias que o motivaram seguem urgentes como sempre. Ele ensinou que dúvida não é fraqueza, incerteza não é fracasso,
e que uma vida significativa exige coragem para questionar, não crença cega. Mesmo e especialmente quando isso te custa tudo. Ou como ele diz, o maior bem do homem é debater diariamente sobre a virtude, examinar a mim mesmo e aos outros, pois a vida não examinada não vale a pena ser vivida. obrigado por assistirem.